O capítulo 2 do livro de Juízes está marcado por uma transição entre o povo que serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel, e há uma nova geração que não conhece a Deus tão de perto. Então, o capítulo 2 de Juízes vai explicar toda a trajetória desse livro e que nós precisamos ficar bem atentos. A leitura diz do versículo 1 até o versículo 4. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares. Porque vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. A partir do versículo 10 desse mesmo texto, diz assim: Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. É muito triste ler e ter que explanar um relato com todas essas características. Mas, como eu falei anteriormente, nós vamos estar continuamente, durante todo o livro de Juízes, vez após vez, passando por situações muito difíceis por causa da idolatria. Quando o texto vai nos dizer no capítulo 2, no versículo 3, a parte B, que diz que o Senhor deixou que eles ficassem no meio dos seus inimigos, eles seriam como espinhos em suas costas e os deuses deles seriam uma armadilha para o povo na nova terra. Não é da vontade de Deus que seu povo seja oprimido. Nós sabemos que todos nós fomos chamados para a liberdade. Desde o êxodo liderado por Moisés até a conquista sob o comando de Josué e as batalhas que serão travadas futuramente por Davi, o objetivo de Deus para Israel era a vitória total sobre seus inimigos. Por que então a opressão existe? Juízes sugere que ela é decorrente da desobediência humana à aliança divina. Os israelitas receberam a promessa de conquista da terra se obedecessem a Deus. Porém, sua obediência foi, na melhor das hipóteses, apenas parcial, visto que a recompensa seria a vitória, porque o povo de Deus na antiguidade deixou de obedecer e porque a Igreja de Deus ainda hoje faz da mesma forma. De acordo com a leitura que acabamos de fazer aqui em Juízes, surgiu uma nova geração que não havia participado do êxodo nem da conquista da terra. Logo, sua fé passou a basear-se
cada vez mais em relatos de intervenção divina no passado, não experimentaram pessoalmente as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel, como diz o versículo 7 do capítulo 2. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Deus deixou os inimigos na terra para provar os israelitas, mas Israel fracassou em sua tarefa de expulsar esses inimigos conforme Deus havia ordenado. O restante do livro de Juízes exemplifica os resultados trágicos desse fracasso. Quando eu estava fazendo a preparação dessa reflexão, o que trouxe muita alegria ao meu coração, porque vai acontecer vez após vez, está no versículo 16 do capítulo 2. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Deus só dará as costas para seu povo quando o povo dá as costas para ele. Ele nunca abandona aqueles que o adoram em verdade. No entanto, ouvimos a graça ecoar até mesmo na retribuição divina. Deus fez sua ira, cumpriu o propósito benéfico de ensinar o povo a ser obediente. Os mesmos inimigos que tiraram de Israel a bênção e a herança divina se tornaram parte da aprovação permitida por Deus em sua graça. Podemos aprender com a opressão, pois tanto a guerra física quanto a espiritual requerem disciplina. A experiência pode produzir uma colheita de vida justa e de paz. Esse livro, ele realmente é desafiador, porque tem apostasia, tem desvio, tem rebelião, mas também tem clamor por socorro, tem aproximação vez após vez, tem desejo de encontrar o poderoso Deus, e durante toda a devocional no livro de Juízes, nós também seremos profundamente desafiados a buscar o Deus eterno, o Deus que é poderoso para salvar e para disciplinar. Então, Deus nos ajude a permanecermos firmes com Ele, a obedecê-lo e a nos submetermos sempre andando com Ele, sem jamais abrirmos mão dessa parceria. Um grande abraço da pastora Betinha, uma ótima reflexão e que Deus nos abençoe. Amém.